Olá, hoje o bate-papo é com Ju Barradas. O tema é sobre transformação pessoal através da alimentação. Tudo bem, Juliana? Como vai? Oi, Rosane, tudo bem? Tudo Tudo ótimo. tranquilo por aqui. Pois é, me conta como é que é esse teu trabalho que tu criou, né? Sim, foi uma mentoria da minha própria criação, né? Esse trabalho de detox, ele surgiu de uma ideia onde eu achei necessidade de fazer essa limpeza, né? Essa limpeza especificamente intestinal, né? Pelo fato dos estudos do Ayurveda trazer a informação do quão benéfico é para o nosso organismo passar por um reset, né? Passar por uma limpeza e fazer essa transformação para você chegar à sua melhor versão, digamos assim, né? Tanto física quanto emocional, quanto mental. Então ele surgiu dessa forma, né? E como é que é o processo? Como é que é esse Então, processo? esse processo eu entendi que a melhor forma de trabalhar seria fazendo um programa de acompanhamento. Porque no início, quando eu comecei a trabalhar com a Ayurveda no Brasil, já tem uns 7 anos, eu percebia que as pessoas não davam sequência nessas tarefas, porque é um pouco diferente da nossa cultura, principalmente vivendo numa sociedade moderna, né? Uhum. Então, eu achei que seria legal se eu pudesse pegar na mão dessas pessoas e fizesse um passo a passo, aonde elas pudessem acompanhar o processo com um terapeuta, né? Então, Sim. dizendo ali o que fazer, o que evitar, as mudanças que são legais fazer na vida, né? Começando pela gente mesmo, começando pelo nosso corpo físico, passando pelo corpo emocional, porque estamos todos interligados com corpo, mente e espírito. Então, trazendo esse tripé em harmonia, nós temos saúde. Então, essa é a história, assim, de uma forma bem geral. Tá. E como é que seria esse tripé? Por onde tu começa, assim, auxiliando essa pessoa? Para ela, porque ela vai ter que mudar hábitos, né? E Vai que é ter que uma coisa mudar muito difícil. hábitos. Por quê, Rosiane? Pelo seguinte, quando a gente quer alcançar um objetivo, a gente precisa ter clareza do que é esse objetivo que nós queremos buscar. A gente precisa ter clareza da forma que a gente vai fazer e o nosso objetivo, aonde você quer chegar. Então, esse programa ele foi desenhado para a gente dar um início pelo corpo físico. Ou seja, Sim. por isso que eu chamei o programa de Detox Me, porque todo mundo conhece, todo mundo não, mas muita gente, hoje no Brasil já é bastante famoso esses detox. Muitas pessoas fazem detox de fígado, detox com suco verde. Tem vários tipos de detox. E esse detox que eu achei bacana trazer, ele é um detox completo. Porque depois que você limpa o seu corpo físico, você consegue ter mais clareza mental, você consegue ter mais discernimento, tomar decisões perante aquilo que você quer seguir na sua vida. Então, fazendo essa limpeza estomacal, que é um acúmulo de resíduos que a gente usa ao longo da nossa vida inteira, porque nem tudo que comemos eliminamos. Tem muitos desses resíduos que eles permanecem no nosso intestino. E se a gente nunca faz uma limpeza dessas, esse reset, né? Esse novo começo, né? A gente nunca vai retirar esses resíduos do nosso corpo. Então, depois que você passa por esse processo de limpeza, você começa então a levar a vida de uma forma mais harmônica. Por quê? Porque você vai começar a ouvir o seu corpo, o seu intestino, os seus órgãos sensoriais, os seus desejos.
E muitas vezes a gente não para ouvir essas questões, esses detalhes, porque nós estamos com a mente embotada, completamente em outro lugar, né? Na vida alheia, no trabalho, que às vezes é só o que importa para algumas pessoas, nos problemas de família, na vida externa, e nós quase nunca paramos para olhar para a gente e fazer a pergunta: será que nós estamos felizes de fato? Será que a gente poderia mudar alguma coisa na nossa vida para melhorar a nossa vida? Se a resposta for sim, esse é um programa específico para você que quer fazer essa mudança. Porque às vezes nós não conseguimos fazer sozinha, não tem força de vontade, tá com o organismo embotado, não tem essa percepção de que precisa de ajuda. Então, é uma forma, assim, mútua, né, de trazer conhecimento, de trazer sabedoria, de fazer a passagem para essa mudança, pegando na mão, né, e trazendo junto. Então, Rose, esse programa, ele acontece, assim, de uma forma um pouco lenta, né, porque é um passo a passo para você transformar a sua vida. Então, tem coisas que não são da noite para o dia, né? Assim. Você precisa de um tempo para assimilar, para entender aonde que você está errando, né? Fazendo de uma forma que não está tão saudável. E até você começar a ação para fazer essas mudanças requer tempo, dedicação, vontade e uma assessoria, né? Que daí é a parte onde eu entro. Passar essa assessoria para as meninas, para as mulheres, que muitas vezes entram meninas e saem mulheres, sabe? É um programa muito transformador, muito belo para aquela mulher que quer se descobrir, que quer dar um passo à frente, mas está travada por alguma razão, por alguma emoção, por algum apego, né? Então, depois que a gente passa por esse processo de limpeza física, aí a gente começa a adentrar num processo de limpeza mental, espiritual, energética. Então, ao longo desse programa, para as partes físicas, a gente usa reeducação alimentar. Então, a gente explica os tipos de alimento no sentido energético. O que que eles fazem com a tua mente, com o teu cérebro, com o teu raciocínio. Qual que é a energia que esse alimento vai trazer na tua vida para te dar clareza ou para te trazer um embotamento mental. Então, nós não percebemos o alimento com as suas calorias, com as suas doses de nutrientes, vitaminas, etc. Por quê? Porque os alimentos que vêm da natureza, eles são sábios, cada um tem a sua propriedade, e se a gente se mantiver comendo esses alimentos saudáveis, a natureza vai entender esse processo, sabe? Você não vai ficar restrito a comer algo específico, você vai comer de tudo, mas você vai saber o que faz bem para você. E aí você tem esse livre-arbítrio, né, de poder escolher, beleza, isso faz bem para mim, para o meu biotipo, para o meu estilo de personalidade, para o meu desenvolvimento pessoal, para o meu corpo físico, faz bem. Então, é esse alimento que eu vou usar. E vou dizer não para aqueles que não me acrescentam. E então a gente vai entendendo o processo alimentar dessa forma. Depois do processo alimentar, então, a gente está leve, a gente fez a limpeza, a gente fez uma purgação, tomamos ervas purgativas para eliminar esse excesso de resíduos intestinais. E aí, depois disso, já é meio caminho andado, porque depois disso você já está com a mente bem mais leve, você teve que mudar alguns hábitos ao longo dessas 2 semanas da dieta, então você já se depara com os seus medos, com os seus apegos, dentro dessas 2 semanas desse processo. E você começa a perceber que você come por compulsão, que você não tem fogo digestivo qualificado para digerir um alimento. E aí você começa a perceber
que achava que era saudável, no entanto, tá aí, com insônia, com depressão, com tristeza, com TPM, com dor de cabeça. E a lista é infinitas de coisas, né, Rosane? Me diz uma E coisa que eu queria saber contigo assim, ó. Essa questão da compulsão alimentar, na tua visão, então, pelo que tu está falando, a pessoa tem uma insatisfação pessoal, algo que está incomodando ela e ela não se dá conta desse processo. essa é uma das características, Tá, o que porque mais? você pode também comer compulsivamente por alegria, por estar muito excitado, muito animado, sabe? Quando você cria expectativas e tem uma ansiedade, então depende do nível, né, que essa fome, que essa compulsão vai se apresentar. Mas sim, também. Aí, claro, cada um tem a sua história. A gente vai investigando, né, o que que é essa questão, porque às vezes as pessoas vêm para o Detox Me, o programa, sem ter essa compulsão. E mesmo assim, elas têm ótimas transformações, transformações nas áreas de relacionamentos. Elas finalizam, um exemplo, né? Elas finalizam um processo de casamento, de uma relação que é tóxica, que elas dependem do marido, que não é legal, que não é saudável, né? Por quê? Por crença, porque jurou perante a igreja, perante ao padre, porque a mãe e a família era assim, então ela tem que trazer exemplo, sei lá, N situações. E nesse programa, na parte que a gente trabalha a questão mental, social, quem somos e todas essas energias que estão por trás disso, é, a gente começa a enxergar dessa maneira, né? Dessa forma. A realidade que nos encontramos, que muitas vezes vivemos numa ilusão, né? Numa ilusão de achar, de querer, de viajar, de sonhar, mas não realizar, não colocar em prática. E essa é uma grande frustração que também está linkado com alguma dor emocional, assim como a compulsão alimentar, né? Então, uma coisa puxa a outra. Então, você vê, você começa ali com uma dieta, né? Com uma desintoxicação física, depois você vem para uma parte de autoconhecimento psicológico, ontológico também, no sentido de quem sou, o que que eu estou fazendo neste plano, né? Qual é a minha missão aqui na Terra? Eu nasci, né? Vou procriar, vou construir uma casinha e vou morrer sem sentido. Então, esse processo ele também traz essas questões para serem analisadas. Quem somos? Para onde vamos, né? Qual é a nossa missão? Quando você faz uma limpeza, você começa a ter esse acesso a essas informações. Acontece para todo mundo? Pode ser que não, porque às vezes a pessoa não está num nível, ou melhor, ela está num nível racional tão forte, que é tão natural dela, que ela talvez não consiga se dar essa abertura, essa chance de ter esse entendimento ontológico, né? Que é um pouco mais aberto, né? Então, mas o processo é aberto para todo mundo e é igual para todas, né? É um processo bem bonito. E agora a gente está fazendo esse programa, então agora nós temos um grupo, porque esse processo ele começou com atendimentos individuais. E Uhum. agora nós estamos num grupo. Oi? Eu estou te ouvindo, estou te ouvindo. E o grupo está acontecendo de uma forma tão bela, aonde as meninas, nós, né? Porque eu também estou no processo, eu também estou fazendo o detox junto com elas. Inclusive, até agradeci a presença de todas elas que estão participando pelas minhas transformações dentro do próprio processo, né? As minhas mudanças. Bom, desculpa, eu me perdi agora onde é que eu estava ali. Eu saí do. saí do... Tá, tu estava falando desse grupo que vocês estão fazendo, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta assim, ó. Quais Tá. são os alimentos que dão mais energia e quais são aqueles que são considerados nocivos que a pessoa tem que tirar da sua vida mesmo?
Tá, Rosane, assim, para eu te responder essa pergunta, ela não é uma pergunta objetiva, onde você diz assim, esse alimento é bom, esse também, esse também. Bota na tua lista de compras de supermercado. Não é assim, tá? Por que isso? Porque tem uma explicação por trás. Existem alimentos que eles têm uma qualidade que pode ser benéfica para o corpo físico e para a mente. Eles podem desenvolver a mente de uma forma que traga mais clareza, que traga mais abertura visão, que são ótimos para a energia do corpo, para a circulação, para o sangue, etc. Tá? Esses são alimentos sáttvicos, que é uma energia de pureza, que é a energia que vem da natureza, né? Que é o divino, o que tudo foi criado, né? Em benefício a nós, seres humanos. Depois, a gente tem uma qualidade de alimentos que trazem um pouco de hiperatividade para a mente, para o raciocínio, para o nosso intelecto. Então, por exemplo, cafeína, né? Que todo mundo conhece e sabe, vou tomar um cafezinho para dar uma acordada, né? Um up. Então, o café, as cafeínas, né, por exemplo, é um tipo de alimentos desse sentido. E depois tem os alimentos que têm a qualidade de tamas, que é uma qualidade embotadora, né? Ela é escura, ela é parada, sabe? Não tem movimento. Digamos assim, a ignorância, né? Então, são alimentos que eles embotam a sua mente, que eles te dão preguiça, que eles te deixam mais sem vontade de realizar as coisas, você fica com raciocínio lento. Esses alimentos, por exemplo, você tem os frutos do mar, os cogumelos, que são fungos, carnes em geral, de uma forma assim. Não são bons. De uma forma geral, né? Porque, enfim, ele passa por todo um processo interno e toda a questão do animal, quando é abatido, enfim. E os alimentos sátívicos, então, que eu não dei o exemplo, eles são, por exemplo, o gengibre, o leite da vaca feliz, vamos ressaltar, né? Já que a gente está tendo tanto problema com a nossa indústria do leite, né? Mas antigamente, quando a gente tinha vaca no quintal, morava no sítio, etc., e podia cultivar, a gente tomava um leite de qualidade. O leite é né? O ghee, que é o derivado do leite. As frutas, de uma forma geral, as frutas frescas, orgânicas, os vegetais, os legumes, né? Tudo que vem da natureza, mas com algumas restrições, né? Por exemplo, os cogumelos, que tem uma energia oposta, que também é da natureza, né? E aí tem todos aqueles alimentos industrializados, saturados, ultraprocessados, alimentos congelados, alimentos fermentados de indústria, né? De vidros, de potes, enlatados. Então, esses são alimentos que, de uma forma geral, trazem embotamento mental. Por quê? Porque eles fazem mal para a sua saúde. Respondi? Respondeu, não, no geral, assim, eu sei que cada pessoa é uma pessoa específica, né? Que aí depois tu faz uma análise, enfim, tudo e tal. Então, ela passou por essa a primeira fase, que é a questão alimentar, troca de hábitos, então ela vai ter que começar a mudar toda a sua vida, toda a sua questão alimentar. Depois ela vai para o mental. O mental, então, é um processo de autoconhecimento. Exatamente. É isso. E o processo de autoconhecimento, na verdade, ele é desde o dia 1, né? A gente já começa a ter tema de casa, a se auto-observar, a observar os nossos hábitos, a observar a quantidade de exercício físico que a gente pratica, a qualidade do nosso sono, se eu sinto fome ou não. Então, a gente já sai no primeiro dia do detox do grupo, tendo tema de casa para realizar. Você está se percebendo o tempo todo. Aí você tem um caderno, que é o caderno da mentoria, que é o caderno onde você faz todas as suas anotações, que é o seu melhor amigo ali. Você vai ter o seu diário para escrever todas as sensações, o que pensa, o que sente, tudo isso. E
Então esse seria um pedaço do processo, né? E depois a gente tem meditação. Então, todos os dias de manhã, 6 horas da manhã, agora vamos começar às 6, né? Antes a gente estava fazendo até então às 6:30. Vamos trazer meia horinha antes. Para quê? Para colocar em prática, né? Vamos estender a mão, vamos junto. Então, assim a gente coloca em prática coisas que sozinha seria difícil. Então, a gente criou um grupo de meditação, quem é livre, não é obrigado, não, óbvio. Então, quem quiser entra, participa, e a gente está na 4ª semana, né, desse grupo de meditação. E na 6ª semana do detox, do primeiro grupo, né? Já estamos finalizando, faltam 2. E aí criamos o grupo de meditação e a gente está tendo resultados excelentes, sabe? Assim, de pessoas que têm problema de saúde. Eu tenho uma cliente que tem problema de arritmia cardíaca. Ela disse que na primeira semana do detox, da meditação do detox, ela não estava sentindo absolutamente mais nada, só com a meditação. Então, a gente também trabalha com pranayamas, que são exercícios de respiração, aprendemos postura, aprendemos a como trazer, né, essa força pessoal que está, deixa eu mostrar aqui, né, que está nessa região aqui, né, do nosso organismo, né, no nosso estômago, nosso gut, né, que é onde a gente tem o chakra do plexo solar, para trazer essa força pessoal à tona. Então, assim, a Rosane, o grupo é super completo, assim, bastante informação. Tá, mas aí me diz uma coisa, por que é importante fazer meditação 6 horas da manhã? Por que não pode ser às 16, não pode ser às 20, tem que ser sempre de manhã? Quem disse que não pode? Não, tu falou 6 horas da manhã, porque as pessoas trabalham, tem outra atividade, não que tem que ser pela manhã, necessariamente. Bom, assim, na verdade, sim, a gente resolveu fazer às 6:30, porque, sim, muita gente trabalha, começa a atender, enfim, tem que ir por dia. Mas tem uma resposta para a tua pergunta, bem específica e científica. Na verdade, o ideal mesmo, perante a ciência Ayurveda, é que você consiga levantar e fazer as suas práticas de meditação antes do sol nascer. Então, não é nem às 6:30, é a hora que o sol nasce. Se o sol nasce às 5, então 15 para 5, por exemplo, eu posso levantar e começar a fazer as minhas práticas de limpeza, de meditação, de estudos, né? Que é o melhor horário do dia para a gente estudar. Por quê? Porque é o horário que o nosso cérebro está mais vazio. A gente teve uma ótima noite de sono, deixamos tudo lá para trás, acordamos com a mente vazia. E isso facilita essa conexão, né? Seja com o divino, no caso da meditação, seja com o seu próprio raciocínio, né? O seu intelecto cerebral. Então, essa é uma das explicações. Então, podemos trazer o detox até para mais cedo. Esse é o objetivo. Pode fazer até deitada, antes de levantar, tu pode fazer uma meditação, alguma... Você é o dono da sua vida, você pode fazer o que você quiser, né? Antes de dormir, se você tá com insônia, se você sente que tá irritada ou com muitos pensamentos, você não tá conseguindo desinosar os pensamentos, para um pouquinho, relaxa os ombros, sabe? Se permite dar essa relaxada, silencia, né? Sente o sabor da língua, inspira profundo, fecha os olhos e todo dia, se você faz um pouquinho disso, daqui a pouco você vai querer um pouquinho mais e um pouquinho mais, porque é tão gostoso. E aí você acaba tomando gosto. E aí, quando vê, você não precisa mais beber para deixar de se sentir tensa, né? Você pode começar a usar a respiração e simplesmente fechar os olhos e desligar um pouquinho do interno, né? E aí vai conversando contigo mesma, vai fazendo tipo um relaxamento, algo nesse sentido, assim? Pode ser. A pessoa ela pode fazer absolutamente nada, ficar em silêncio, né? Ela pode botar uma música. Oi? Com a respiração, com uma música, Isso. ou conversando consigo mesma, fazendo um relaxamento em si. Estou te perguntando porque a gente pode estar ouvindo e quer saber alguma coisa a respeito. Sim.
Não, é você que escolhe. No YouTube mesmo você tem um monte de tipos de meditação. Eu digo assim, ó, vai testando, veja o que funciona para você. De repente você diz, eu não gostei dessa meditação, mas aí tem outra ali que tem tudo a ver com você, né? Então é bom ir testando Uhum. até se Aí, encontrar. e aí, depois dessa segunda fase, tem a terceira fase. Passamos pelo detox alimentar, assim, o mental, e agora vem o espiritual. Como é que seria esse espiritual? Na verdade, não, porque o Não? espiritual ele anda junto o tempo todo. Não Interessante. existe uma fase, depois a outra, depois a outra. O processo ele é inteiramente junto, ele Interligado. acontece simultaneamente. Tá. Aham. A gente traz um pouco de especificidade num primeiro momento para fazer uma limpeza física. Num segundo momento, a gente já fez, a gente consegue entender com mais clareza. A gente pratica meditação, a gente pratica yoga, a gente faz outros temas relacionados à autoobservação. Tem também o Dinacharya, que é a rotina diária do Ayurveda, para você manter a sua saúde, prevenir doenças. Então, tem todo um esquema que a gente vai fazendo em sessão a sessão. Lá para o final, a gente tem o Rasayana, que é a parte que fala sobre rejuvenescimento, tônicos, problemas e questões de gravidez, para quem quer ter filhos, para como nutrir o corpo, e como que você vai levar esse processo adiante sem a terapeuta. Porque agora você vai estar por você, né? Então você tem que levar o processo adiante. Não que você tenha, mas acredito que esse seja o interesse de todas, né? Bom, depois disso, Rosane, ação. Você que escolhe o que você quer fazer. Você entrou no processo com um único objetivo. Quer dizer, às vezes a gente tem mais de um, né? Mas você Sim. entrou nesse processo com um objetivo principal. Agora a gente está pronta para efetivar esse objetivo. É isso. Uhum. Agora, aí vai depender, claro, vai depender de cada uma fazer esse movimento para conseguir atingir o que quer, né? Sim. Aí, depois disso, se quiser continuar no processo, se quiser ajuda da minha mentoria para N situações, seja de trocar de trabalho, seja mudar de cidade, seja terminar um relacionamento, seja, sei lá, uma questão profissional ou com a família, não sei. Aí a pessoa vem com o que ela gostaria de trabalhar. E aí a gente faz um processo individual. E aí é tete a tete. Aí a gente aprofunda, daí entra mais uma questão psicológica, né? Trabalhar as questões, os complexos, muitas vezes, né? Para a gente conseguir fazer essa passagem. Uhum. É um processo Tá. um programa bem completo. Tá, e me diz assim, de uma maneira geral, para quem não vai ter acesso ao teu trabalho, né, até porque não tem condições de pagar, enfim, o que tu acha que seria importante para a pessoa transformar a sua vida? Quem está nos escutando agora, assim, por onde ela poderia começar, Juliana? Acho que a primeira coisa é ter essa clareza, Rosane. O que você quer fazer? Porque as pessoas falam, eu quero mudar, que legal, que bonito. No dia a dia, ninguém muda. Então, essa é o primeiro passo. Você precisa querer. Você sabe o que você quer? Essa é a questão. Sei o que eu quero. Eu quero fazer X coisa. Eu preciso de ajuda para realizar isso. Então, você começa a todos os dias a acreditar naquilo que você quer e começa a caminhar nessa direção. Eu não sei o que você segue, eu não sei o que você acredita, mas tudo aquilo que fizer sentido para você, vai em busca, sabe? Seja um exercício físico, seja um psicólogo, seja uma terapia, reiki, alimentação, detox, o que for, mas faça alguma coisa, né? O que eu vou dizer? Dentro do Ayurveda, a gente tem, assim, a gente trabalha bastante com 4 pilares que são super importantes para a nossa saúde. Alimentação, sono, exercício físico e silêncio. Então, eu, como terapeuta Ayurveda, eu vou sugerir começar por isso, né? Começa a um dia, um horário do teu dia, 10 minutinhos que seja, começa a silenciar. Tira um tempo do teu dia, sei lá, por exemplo, às 8 da manhã.
Bota para despertar. Às 8 da manhã você para tudo, fica lá 10 minutos sentada, com os olhos fechados, pensando na vida, fazendo assim sabe, um descarrego, assim, deixa sair. Todos os dias. Eu tenho certeza que se você fizer isso todos os dias, no final de uma semana, você tem clareza do que você quer fazer. Porque todo dia, ao longo dos seus 10 minutinhos de meditação, essa informação vai vir. Anota no caderno e leia esse caderno todos os dias. Bota na geladeira, bota no espelho. Leia todos os dias. Esse é meu objetivo. É para lá que eu vou. E as coisas por si só vão começar a aparecer no seu caminho, tá? Parece milagre, mas não é. Não é nada de milagre. Isso é realidade. É só acreditar. E depois você pode dar umas caminhadas na quadra, no teu bairro, já que você não quer praticar musculação ou não quer botar máscara de Covid, sei lá. Caminha, faz alguma coisa também de preferência diariamente, né? Todo dia, bota o relógio para despertar, tá na hora de dar minha caminhada. E vai. Leva cachorro, leva gato, vai sozinha, não interessa, vai. Tá? Essa é outra dica. Em relação à alimentação, começa a observar se você tem fome, começa a observar por que que você está comendo aquele alimento, e mais ainda, começa a observar se esse alimento te faz bem. Depois que você ingerir, você deixa um tempo, uma meia hora, uma hora, e começa a observar o seu corpo. Tô arrotando. Ai, acho que não me fez bem. Flatulência. Ih, né? Me deu gases. É, enfim, leite, carnes, álcool, começa a se auto-observar. E por final, o sono olha, durma a quantidade de horas que você achar que o seu corpo está bem. A minha dica é que você acorde com o sol. Acordar bem cedo, então. Bem cedo. Sempre. É mais Você saudável. acordando 2 horas depois, por mais que você ache que tenha descansado pelo número de horas que você dormiu, não é uma verdade. Por quê? Porque você vai se arrastar ao longo de todo o dia. Você vai ter preguiça, você vai bocejar, você vai ficar cansada. E aí, o que você vai fazer? Tomar café. Ao longo do dia todo. Café faz muito mal. Café faz muito mal na tua visão, né? Não faz. A gente pode falar sobre isso. Não faz, tá? Não faz muito mal. Eu mesma tomo café. Mas o café, para mim, é para apreciar, não é um remédio. Eu gosto do gosto, eu gosto da sensação que me traz, como um chá gostoso, como um alimento sadio, uma fruta que você morde e você fala, caramba, isso tá me nutrindo. O café é da mesma forma. Agora, o problema do café, Rose, é o vício. É o vício. Esse é o problema, e não só do café, de tudo, de tudo, de tudo. Então, o café não é de todo mal, não, tá? Mas voltando ali, né? O que a gente estava falando ali que você tinha me perguntado? Os alimentos, estava falando agora da. Eu te perguntei do café, se o café Do fazia sono, mal. né? É Café, isso, a se gente está fazia falando mal. do sono, de você acordar com o sol. Isso, Então, isso. às vezes não, sempre que você dorme pouco e você acorda no horário do sol, você vai ter energia ao longo do dia. Então, é melhor você dormir menos horas, acordar no horário do sol para você obter a energia do sol para o seu dia. Chega cedinho da noite, vai descansar. Perfeito. Agora, ficar trocando a noite pelo dia e empurrando e dormindo cada vez mais tarde, acordando cada vez mais tarde, isso é bastante nocivo para a saúde física, mental, não ajuda no rejuvenescimento, então não é legal. Umas 10 horas tá bom, então. Dormir 22 horas tá ótimo. Perfeito! 10 horas tá ótimo. Já esteja na cama, banho tomado, lendo seu livro. Perfeito. Relaxando para fazer para dormir. Isso, aí você acorda agora, né? Começa a nascer às 6, 6:30, o sol é um horário bom, não tá tão cedo, né? Não é às 4:30 da manhã, né? Tá um horário bom. E me diz assim para a gente encerrar, o que mais tu gostaria de dizer para quem está nos escutando, assim, que tu acha que pode ajudar, de repente, a despertar para esse processo de transformação pessoal?
Eu acho que assim, ó, assim como você está fazendo um trabalho muito belo de auxiliar mulheres, de despertar mulheres, de trazer essa miscigenação, sabe? Cada um contando a sua história, o seu trabalho, como que as mulheres fazem para ajudar umas às outras e a se ajudar em primeiro lugar, né? A trazer essa força feminina que todas nós temos e que às vezes a gente esquece ou acreditamos que não existia, né? Então, essa é a minha missão, é ajudar as mulheres em processo de despertar, de ser quem elas realmente são, de enfrentar os medos, de fazer as transformações que elas querem, que a alma delas quer, e não que o pai, a mãe, o marido, o namorado, o gato, o cachorro, né? Mas que venham delas, a vontade delas. Então é isso, eu vou lutar sempre, né? Sou uma grande guerreira, uma lutadora, certamente fui uma xamã, uma guerreira xamânica que, né? Enfim, trago comigo aqui no meu corpo, né? Penas e Olha só. informações indígenas, né? Então eu tenho certeza que sempre fiz esse trabalho de guerreira da luz. Então é isso, sabe? Eu sou uma espécie de holofote que ilumina outras mulheres. Que lindo, Ju, que legal. Continua assim com esse teu trabalho maravilhoso, é muito bacana, muito bonito. Ajudar alguém nesse processo de transformação é muito gratificante, né, Juliana? É muito. Muito, muito. Gente, a gente ganha tanto quanto a pessoa que está ali conosco, né? É um trabalho mútuo, assim, é muito rico. Todo mundo sai ganhando. Hum. Então, Juliana, um grande abraço. Adorei esse nosso bate-papo. Eu também, querida. Muito obrigada pela oportunidade. Desejo muito sucesso para todas nós.